ministrar no seu coração. Depois de ele pregar a mensagem da palavra de Deus, o nosso pastor presidente está dando os avisos e orando pelo nós nesta noite. O pastor que está orando e pregando a palavra de Deus por nós. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ceifeiros para a sua seara. Tome assento por bondade. Agradeço a Deus por essa oportunidade de retornar mais uma vez à igreja aqui em André. Eu não sei quantas vezes estive, mas foram muitas, né? No tempo do pastor Giovanni, depois do pastor Luziel, e primeira vez lá com o pastor Giovanni e o pastor Júnior, que estão ali na direção do trabalho. Pertenço à convenção de Santa Catarina, ligada à igreja pela cidade de Barracão, no Paraná. Sou ligado com o pastor ali, e de vez em quando posso, estou ali com o pastor conversando com ele. Não é seguidamente, mas hoje tem outros meios para ser conversado aqui pessoalmente, né? Estou com a bênção do pastor. Fui enviado da região de Curitiba, fazenda Rio Grande, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, 10, 11 anos, né? Foi quando foi que fui para representar a Associação AMA e trabalhamos um tempo lá. Deus nos abençoou. Foi quando conheci também o pastor Marcos, que se uniu nos ajudar. Depois conheci o nosso irmão Vicente, que está ali, que no coração missionário, contribui muito com missões, ama missões. E Deus um dia colocou no meu pensamento uma palavra CC. E passou-se mais ou menos um ano, e eu fui brincando com as letras, até que chegou Centro de Evangelização, Cristo Esperança para as Nações. Mas quando aconteceu, foi algo como o pastor Marcos falou, foi algo assim, uma viagem para visitar um pastor lá em São Paulo, e Deus veio confirmando, trouxe até nós um missionário que estava lá no Amazonas, que precisava de apoio, estava 30 anos no trabalho, e agora não tinha mais apoio. Então Deus se preparou para que nós, junto com ele, se unisse a ele, para apoiar ele, e após isso surgiu o CC. Mas o CC, ele não trabalha sozinho. Aliás, nós estamos aqui para ser o braço. E estamos agradecidos pela vida do pastor Giovanni, do pastor Júnior, dessa igreja, que está junto conosco para levar recursos aos missionários. O pastor falou que tem 10 departamentos, 10 ajudas, 10 missionários, né? 10 projetos, sendo que 3 deles estão ligados junto com o CC. A igreja manda o que foi acordado, a sua parte, e uma bênção para a vida de cada missionário, que nós, no CC, com mais alguns irmãos que nos ajudam, nós colocamos mais um valor que vai para cada um desses missionários, e assim é feito a obra de Deus. Estamos aqui para somar
não vai atrapalhar. E queremos agradecer a Deus pela vida de você que oferta nessa igreja, para você que contribui para os projetos. E eu acredito que conforme você for contribuindo mais, haverá condição do pastor Giovanni apoiar novos projetos, mais pessoas, talvez ligadas com o CC, ou talvez não ligadas com o CC, pessoas que precisam de ajuda, porque eu e o pastor Marcos sabemos todos os dias, chega pedidos de ajuda, todo dia chega. Se for olhar, a necessidade é muito grande, são muitas necessidades que tem, e conforme Deus vai abrindo portas, vai abraçando um, abraçando o outro. E como disse o pastor Giovanni, às vezes você querer ajudar um missionário diretamente sem você conhecer, você pode estar ajudando um homem de Deus, uma mulher de Deus, como também pode não ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um exemplo lá na África, se alguém querer dizer que é um missionário e mandar vídeos, fotos com criança, é muito fácil, porque qualquer aldeia que você chegar lá, um punhadinho de bala, você vê muita criança em volta de você, muito. Se alguém resolver reunir só a família dele, volta ali e dizer que é uma igreja, uma comunidade, e gravar um vídeo, ele faz. Eu recebo esses pedidos de pessoas lá na África, lá, me mandando, porque sabem que eu sou presidente de uma igreja, e eles mandam convite. Pastor, ajuda nós aqui, olha as criancinhas aqui. É muito pedido, mas nós temos um presidente lá. O senhor está ligado a qual congregação, pastor? Você está ligado a qual ministério? Ele não tem ministério. Não tem ministério. Entendeu? Então assim, tem que cuidar com isso. Tudo que brilha é ouro. Então nós vamos entrar na palavra e durante esse pensamento eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre missões. Não quero me preocupar em trazer aquela mensagem, sabe, pentecostal, mas quero falar um pouco sobre missões. Agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Antônio, porque agradecer que estamos aqui, conhecemos há muito tempo, nos ajudou muito no campo de Barracão, com missões, teve sempre lá nos apoiando. Aqui, quando eu estive por aqui, sempre foi através dele que nos ajudou, ele, sua esposa, irmã Wilson. Nós queremos agradecer pela vida de vocês, Deus continue abençoando, pessoas que têm um coração missionário. Irmão Júlio, prazer revê-lo, né? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, né, presente do meu coração, muita bênção de Deus. E tudo isso é bondade de Deus, a gente não tirarem, se encontra novamente com os amigos, com as pessoas. E o senhor não veio lá na convenção, o senhor era presidente da igreja lá, que eu estive lá. O senhor era presidente lá na igreja. Quando eu estive uma vez lá, foi apresentado, só que eu dei uma palavra, já estava o presidente para uma palavra. Lembro também. Só que passa, né, o tempo, e hoje Deus permitiu nós nos encontrarmos aqui. Agradecemos a Deus por sua vida. A palavra de Deus diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. Jesus exerceu o seu ministério, a grande parte foi na região da Galileia. E quando diz que Jesus percorria cidades e aldeias, Jesus estava onde havia uma grande população, onde havia os comércios da época, como também Jesus procurava lugares isolados, lugares que eram esquecidos. Hoje nós vamos olhar para o mundo missionário, o mundo de missões, foi classificado entre o mundo A, o mundo B e o mundo C, sendo que muita parte, muito do dinheiro de missões que é enviado, que recolhe-se para missões, é enviado para o mundo A, ou seja, muita força missionária está sendo focada em um só lugar, e uma parte vai para o mundo B e para o mundo C, muito pouco. No mundo hoje existem países inteiros que não existe evangelho. Eu estava vendo aí nessa semana que é 0% de evangelho. Sem contar que quando Jesus diz que é para nós pregar o evangelho para todos os povos, todas as nações, se for olhar lá no original, no grego, está falando de etnias. Então quando você pensar no país de Moçambique, lá tem pelo mínimo 1000 línguas. Aliás, na África tem 1000 línguas e no país de Moçambique tem 44 línguas, ou seja, são 44 etnias, 44 povos, 44 tribos que vivem dentro daquela nação.
E muito do que existe hoje na África, eu conversei com muitas pessoas, alguns gostam de falar África, eles pensam em um país. Na verdade, a África são 44 países. E muitas das divisões que foram feitas por portugueses, por franceses e por ingleses. Eles que foram lá dividir o povo para poder tomar posse das riquezas, das terras que existem, dos minérios que existem na terra. Hoje os chineses estão lá, no país de Moçambique, por exemplo, levando tudo que é árvore e levando para a China, tirando quase tudo que é verde do país lá, levando, comprando terras e dominando. Se você chegar lá no norte da África e você vai nos comércios, alguns lugares que está negociando são chineses, estão lá dominando. Então sempre teve os povos que quiseram dominar os outros. E muitas das divisões eles dividiram, pegando tribos inimigas e colocando no mesmo lugar como único país. Sabe o que significa? Esse país não vai crescer. Esse país se tornará sempre escravo. Esse país vai estar dividido. O país que está dividido ele não cresce. E ao mesmo tempo daí então eles estão lá dizendo que querem pacificar, na verdade, para roubar o minério. Existem casos que a França manda armas para um país no lado para provocar o outro país, para provocar guerra, manda armas. Aí quando entra em guerra, então eles entram com os soldados depois para pacificar. E com aquilo já vão se estabelecendo e vão dominando. Estratégias para dominar, para escravizar o povo. O mundo precisa de Jesus. Quando nós olhamos para as crianças que estão sendo alimentadas, nós ficamos felizes por isso. Esse é um trabalho social e é muito importante. Mas esse não é o principal. O principal é fazer com que essa criança conheça Jesus. No mês passado foi parado um trabalho de criança que para manter ele precisa se tornar de R$2.000. Uma outra associação, ela não tem mais recursos, ela parou com o trabalho. Só que esse trabalho existe há 13 anos. E lá no início do trabalho eu estava lá na África, na fundação desse trabalho. São 13 anos que existe. Agora eu fico pensando numa criança que naquela época, lá no início, quando começou a receber o apoio, conhecendo que Jesus tinha 10 anos. Se faz 13 anos, está com 23 anos. É um adulto. É um adulto. E muitos deles são crentes, servem a Jesus. E se não tivesse esse trabalho lá, então quando você investe em crianças, os anos passam rápido. Olha para a sua idade, né? A gente quer sempre ser jovem, né? Mas eu sou um senhorzinho já. O tempo está passando. As crianças estão se tornando adultas. As crianças que estão investindo hoje na vida do Felipe, que foi mostrado aqui, passa 5, 6 anos, são adultos. Tem uma moça que está ajudando o pastor Felipe lá. Aliás, o pastor Luciano, tem uma moça que está ajudando ele lá, que era uma das criancinhas que ele cuidava. Agora é uma moça. E se o pastor Luciano não estivesse lá, talvez essa estava lá na prostituição, não estava, sabe por quê? Porque crianças de 5, 6 anos que é levado lá para a prostituição, quando elas chegam com 16, 17 anos, muitas delas morrem. Já estão arrebentadas. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Emerson Feitosa, que Deus nos levou para si há pouco tempo atrás, né? Ele esteve lá. E ele contava, né? Até. Talvez ele contou a história aqui, que ele entrou lá estava no hotel, convidaram ele para ir conhecer o local. Quando ele foi para ver, porque agora chamou a atenção dele, porque eram crianças que estavam lá numa casa de prostituição. E quando ele entrou nos quartos, ele foi dando esse quarto sujo, tinha criancinhas, menininhas deitadas, meninas deitados lá esperando que um adulto chegasse no local. Aí ele começou a chorar, e foi aí que surgiu e apoiou o pastor Luciano, que existe esse trabalho hoje. Deus levou ele lá no inferno. É como disse Judas, é como que resgatar alguém do fogo. Então quando você faz missões, é muito bom lembrar do lado social, ficar feliz com as crianças sendo alimentadas. Mas é mais do que isso. É
levar Jesus para esse povo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Existem lugares na África que quando o comerciante vai construir uma construção, ele quer ser abençoado, ele quer prosperar. Então foi ensinado para ele que lá no alicerce da construção ele tem que derramar sangue de uma criança, para que ele possa prosperar. O pastor Giovanni já fez menção hoje de que lá no Camboja essa questão de prostituição é apoiado pelo governo. O governo fecha os olhos, não é que o governo diga que faça, mas ele faz de conta que não está vendo, porque está entrando turistas, gente maligna do mundo inteiro lá. Quando foram chamar o pastor Hermes, vão começar a criar igual aos outros para ir lá, e vão levando dinheiro. Agora, quando o pastor Luciano resolve cuidar das crianças, porque não é apenas uma escola, é uma casa, elas moram com ele, são filhas dele, ele cuida de dia, de noite, o tempo todo. Aí tem fiscais do governo lá exigindo, tem que cuidar assim, exigindo, para ver se ele desiste. Mas Deus está dando graça para ele. Tem uma casa bonita, crianças bem cuidadas, tem até uma piscina para as crianças, parquinho, uma bênção de Deus. Mas tudo isso é possível por quê? Porque os irmãos ofertam, porque você contribui. Eu lembro do texto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica: vós sois a minha coroa em Cristo. Eu, quando era criança, quando falava de coroa, se você trabalhar, você vai ter uma coroa. Quando eu era criança, eu ficava imaginando aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã que orava muito, que evangelizava muito, com uma coroa cheia de pedra, a estava tão pesada na cabeça dela, sabe? Com aquela coroa na cabeça, porque trabalhou tanto assim. Era minha mente de criança. Na verdade, o apóstolo Paulo diz: vocês são minha coroa. A minha recompensa, meus irmãos de Tessalônica, será chegar lá no céu e saber que eu vou poder me encontrar com você. Eu pergunto para ti: qual poderia ser a maior alegria de alguém chegar lá no céu, e o Espírito Santo vai fazer com que se torne conhecido e que se saiba disso, sabe? A pessoa chegará até você e vai dizer assim: eu estou aqui por causa das tuas orações, eu estou aqui por causa da tua oferta, eu estou aqui por causa, sabe, do teu amor para com a minha alma. Pois Deus irá apresentar pessoas para o pastor Giovanni, para o pastor Júnior, para o nosso irmão Antônio, para os obreiros, para você, para todos nós que trabalharmos. Está aqui esse teu irmão, porque você se importou. Essa semana, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp e perguntou: como está essa situação na tua vida? Eu respondi a verdade. Ele escutou e foi embora. Mas alguém disse assim: nunca diga para alguém bom dia, como vai, se você não está disposto a parar, ouvir e se importar. Porque às vezes as pessoas dizem assim: oi, como que vai? Aí você começa a falar, falou sozinho, porque você foi embora, não quer saber. Mas nós, os cristãos, os filhos de Deus, devemos nos importar. E Jesus percorria as cidades e aldeias. Poderíamos falar muito sobre isso, sobre Jesus ir até as aldeias. Um dia Deus me permitiu chegar em um local em Moçambique que geralmente não se vai, 600 quilômetros para dentro, lá numa aldeia que para nós ir até lá tivemos que levar o colchão infrável, porque não tinha outro lugar para dormir. Daí tu leva o colchãozinho, levamos um gerador de energia, levamos água, porque chegar num lugar não tem água que você possa tomar, que você não vai ficar doente. O povo de lá toma, porque já está acostumado a tomar aquela água, mas se chega uma pessoa que não está acostumada, toma, fica doente. Então tinha que levar tudo para nós chegar e andar naqueles locais.
E para você chegar naquele local, como era divisa com o país do Malau, e estavam meio em guerra, você tinha que primeiro chegar lá no prefeito e dizer: prefeito, eu estou aqui, sou pastor, sou missionário, ou quem você é, para ele saber, para ter certeza que você não é um traficante, que você não é um bandido, um guerrilheiro. Chega e se apresenta, aí ele te autoriza você a ficar nessa cadeira. Aí ele falou assim: se você quiser fazer alguma coisa por nós, eu tenho 107 mil habitantes nessa cidade, e pelo mínimo 70% bebe água suja. Você faz poço para que eles possam ter água para tomar. Eu comecei a andar por lá e eu vi com os meus olhos onde era um rio, um leito de um rio, mas a água não corre mais, então ela se torna verde. Naquele leito de rio tinha cabritos lá tomando aquela água, tinha pessoas indo buscar água com seus baldes para levar para as suas casas, e tinha pessoas lavando roupa na mesma água. Você vai lá na Índia, a cultura deles lá, vocês sabem o que é aqueles rios, né? Uma opção deles, pela religião deles. Agora, nesses lugares ali, não é opção, é a única água que tem. A única. Veja a importância dessa água. Só que o prefeito não sabia. Nós vamos lutar para ter água lá? Vamos, né? Mas estamos oferecendo uma outra água, que é muito mais importante. Nós temos a água verdadeira, água que mata realmente a sede do ser humano. Mas uma coisa que, se você parar para observar, dentro da igreja, nesse mundo cristão, não estou falando da igreja local, nesse mundo cristão da igreja, tem muitos crentes que era para ter água, que Jesus prometeu que dentro de nós iria fluir água. Tem muitos cristãos que estão com sede. Eles estão com sede. Como que alguém com sede poderá oferecer água para o outro? Como poderá oferecer? Mas a fonte não tem água? A fonte tem água. Tem muita água aqui. Mas às vezes nós, os cristãos, não temos tempo para a palavra. Nós, os cristãos, temos tempo para tanta coisa, mas não para oração, não para a palavra. Diz aqui: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Se fôssemos falar da situação que o mundo está, e vocês estão vendo hoje é tudo mais fácil. Uma vez, quando a gente tem feito trabalho de missões, pastor, tinha que trazer alguns vídeos para mostrar algumas barbaridades que aconteceram no mundo, sabe? Hoje, todo mundo tem um celular, se souber usar para coisa boa, pesquisar sobre missões, ver a realidade do mundo. Se você começar a ver coisa de desgraça, de morte, eu fiquei assustado de saber da quantidade de feminicídio no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo. Aumentou assustadoramente nos últimos anos. A desgraça está aí. O mundo está numa situação muito difícil. Se nós olhar no mundo evangélico, tem muitos que se dizem pastor, mas tudo que querem é a lã das ovelhas e não estão se importando com salvação, com volta de Jesus, com santidade. Só estão preocupados com a oferta e mais nada. Jesus olhando, ele ainda continua sentindo compaixão. E as lágrimas que Jesus derrama e quer derramar através dos meus olhos, dos seus olhos. Jesus ainda procura pessoas que se importem, pessoas que dobram os seus joelhos e esqueçam delas e comecem a pensar nos outros. Jesus ainda conta contigo. Jesus ainda quer te usar no ministério da oração.
E quando nós começamos a orar, Deus manda trabalhadores para a tua seara. Deus, faça isso, faça aquilo. Eu quero dizer que muitas das vezes você será a resposta da tua própria oração. Deus irá te usar para você ser a resposta da tua própria oração. Saindo da casa do irmão Antônio, agora há pouco eu estava brincando, dizendo para o irmão Antônio assim: minha filha vai ser missionária lá no Japão. Aí o irmão Antônio dizendo: está para longe? Eu estava lendo um livro dias atrás que se fala muito em missões, e nós pedimos para Deus mandar missionários, mas os pais querem que mandem missionário filho dos outros, filho dele não. O filho dele é tudo em volta. Aí para morar um pouquinho mais longe tem reclamação, querem tudo perto. Lembra no passado, culto de missão, que vinham os pais entregar os filhos lá no culto? Deus, é teu Deus, para a tua obra, é para missões. E as pessoas vinham e se entregavam para missões. Está ali ela. Se Deus quiser mandar para qualquer parte do mundo, tem todo o meu apoio. Só tenho ela de filha em casa, mas é para a glória de Deus. Tem uma por aqui, mas se Deus quiser nos mandar para onde quiser mandar, dizer para a glória de Deus. Fica aqui no seu vizinho, que é a campanha do vizinho, né? Sabe onde que é um campo missionário? Onde tem uma alma sem Cristo, é um campo missionário. E nós começamos dentro da nossa casa, entre os nossos irmãos. E ao mesmo tempo, existem umas igrejas no Brasil que elas estão preocupadas em fazer missões em Jerusalém, é muito bom. E elas não querem mais em outros lugares, só em Jerusalém. Mas nos capitais de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ao mesmo tempo que fazemos missões aqui, nós estamos orando lá, orando por cá, ofertando para cá, sabe? Nós estamos fazendo missões. Ao mesmo tempo que vocês fazem missões, mandam dinheiro para fora, vocês estão construindo o templo aqui do lado. E Deus vai honrar cada um que oferta, a cada um que contribui. E Jesus diz que é para nós orar. Sabe por quê? Porque as orações são poucas em números. Não sei quanto tempo que eu tenho, pastor. As orações são poucas em número. Faça um culto com um cantor famoso. Enche gente. Vamos fazer uma vigília de oração. Não aquela vigília para cada testemunho, cantar e todo mundo tem oportunidade e fazer aquele barulhão. Não, para dobrar o gênio. Vamos fazer uma oração pela madrugada. São poucos em número. E depois são poucos em constância. Alguns começam e vão ter uma altura e depois desistem. As orações são poucas em fervor. E Jesus diz que a seara é grande. Ela é grande em extensão. Se for olhar só a janela 10x40, que é uma parte da Ásia, uma parte da África, são 62 países, onde o Evangelho é quase nada. Existe lá o budismo, o hinduísmo, estão lá. Pessoas que ficam seguindo o Buda, diz que está perto de 800 milhões de pessoas que seguem a doutrina do Buda. Mas quando o Buda morreu, ele disse assim para os discípulos: continuem procurando a luz, porque eu ainda não encontrei. Então seguimos cego. Enquanto eu e você seguimos aquele que diz: eu sou a luz do mundo, que me segue não dará em trevas. Nós temos a verdade. Enquanto nós ficamos acomodados e não entregamos um folheto na rua, aqueles que não conhecem a Jesus, os testemunhas de Jeová que negam a Jesus como Filho de Deus, pegam o evangelho parecido com o nosso, sabe? Faz uma capa, faz uma maquiagem, enganam aqueles que não leem a Bíblia. Então aí porta a porta. E nós que temos a verdade, temos vergonha de falar a verdade, não somos convertidos, não somos crentes. Mas Deus nos converte, Deus nos dá graça, Deus nos dá temor, e no nome de Jesus nós somos testemunha de eu sou testemunha de Jesus, você é testemunha de Jesus. Pode ter outro aí do lado com vergonha, mas você não terá vergonha, porque é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem ajuda. A seara é grande extensão,
Só na África, 54 países. E se nós fôssemos parar para estudar a realidade de cada um, eu fiquei pensando, eu descobri um tesouro essa semana. São 8 livros, de 700 páginas, 800 páginas cada um, só sobre a África. Eu comecei aqui pelo primeiro, não sei quanto eu vou para ler, mas eu preciso conhecer do que eu estou falando, a história da África. 54 países. Vai lá na Índia. Existe uma região da Índia, não é toda a Índia não, vai ter uma região da Índia aonde tinha uma pessoa, uma mulher que disse que era uma mulher muito boa, e um dia essa mulher morreu, e eles queriam continuar lembrando dela, sabe? Eles queriam, continuar pensando que perdemos um tesouro, uma pessoa muito boa, fazia muita coisa boa para a sociedade, e alguém inventou, ela se transformou numa rata. Pensa que o bicho se transforma em alguma coisa? Aí começaram a cuidar daquela rata, nasceu mais rato, e tem o tempo dos ratos hoje. E o povo vai lá e adora. Mas que povo atrapalhado. Não sou melhor que eles, não. Talvez se eu tivesse nascido lá, eu tinha acreditado nessa mentira. Estava cego lá. Mas Deus me deu o privilégio, a felicidade de nascer aqui no Brasil e conhecer a Jesus. Eu não sou melhor que eles. Eu preciso levar Jesus até eles. Talvez eu nunca chegue na Índia, mas a minha oferta pode chegar, a minha oração vai chegar, já está chegando, no nome de Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. Dentro da nossa nação, tem pessoas lá no Rio de Janeiro, São Paulo, que estão dando aqueles parques. Eu acredito que tem Brasília também, mas sei que nessa cidade tem pessoas que acreditam que se abraçar uma árvore, vai transmitir uma energia boa para ela, e ela fica lá abraçada naquelas árvores antigas, grandes. Você pergunta, por que tu está aí? É porque eu preciso de paz. É porque eu preciso que essa árvore me transmita uma energia. Aí tu pergunta para a pessoa, quem é você? Eu sou médico, eu sou doutor, eu sou advogado. Pessoas estudadas, mas estão cegas. E nós estamos aqui dizendo, Jesus é meu Deus, Jesus é meu Salvador, Ele se revelou para mim. Eu não vou, eu só vou ler, porque eu não tenho tempo de discorrer tudo. A série é grande em extensão, ela é grande em importância, nada é mais importante do que isso, nada é mais importante do que isso. Nós passamos a vida correndo atrás de coisas, mas nada é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus, nada é mais importante do que ser boca de Deus, nada é mais importante do que ser mensageiro de Deus. Mas irmão Wilson, eu não sou pastor, eu não tenho um título, então essa responsabilidade não é minha. Você é crente, você aceitou Jesus, na tua família todos são salvos. Se você morrer hoje, pai e mãe, o teu filho vai para o céu, está tranquilo. O teu irmão, o teu tio, o teu vizinho. Eu digo que às vezes nós encontramos pessoas aí fora que não são crentes, e nós, fazemos uma amizade com eles e dizemos assim, esse é meu amigo. O João é meu amigo, o Pedro é meu amigo. Eu vou dizer uma coisa para ti, talvez essa pessoa não crente seja teu amigo de verdade, mas se você não está levando Jesus para ela, você não é amigo dela. Que amigo é esse que está vendo que a outra pessoa boa, seu amigo, está indo para o inferno e você não está fazendo nada para impedir? A série é grande também de dificuldade, podemos falar muito sobre dificuldade. Os ceifeiros são pouco em quantidade, em poder, em ação, mas graças a Deus por sua vida, porque Deus quer te dar poder, Deus quer que você entre em ação, Deus quer te capacitar, Deus quer que você sinta o amor dele para com as vidas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor, o senhor permite que o pastor Marcos faça a oração? Glória a Deus. Eterno e glorioso Pai. O Senhor nesta noite quer abrir os nossos ouvidos para que nós venhamos voltar a escutar o
clamor de vidas que estão pedindo socorro. E nós que conhecemos a Cristo, nós fomos escolhidos por Ele para fazer a diferença. Se nós nessa noite abrir os nossos ouvidos, nós vamos ouvir primeiramente ao redor de nossas casas, os nossos vizinhos que estão caminhando em direção ao inferno, gritando socorro. Eu preciso de ajuda. Alguém que tem poder e autoridade de mudar a situação da minha trajetória, da minha caminhada, socorro. Se os nossos ouvidos forem abertos um pouquinho mais, nós vamos ouvir clamores de toda a cidade onde moramos, de pessoas que estão caminhando em direção ao abismo, pedindo socorro. Eu preciso de salvação, mas eu não sei o caminho, eu não conheço o caminho. Se nós ouvirmos um pouquinho mais, nós vamos ouvir pessoas do estado onde moramos pedindo socorro. Nós vamos ouvir pessoas do nosso país pedindo socorro, de vários estados do país. E se nós buscarmos ouvir um pouquinho mais, nós vamos ouvir pessoas de outros países pedindo socorro, clamando, dizendo socorro, alguém me ajude com a sua oração, me ajude com a sua contribuição, me ajude com a sua disposição em fazer algo para resgatar-me, porque eu estou caído no abismo. E o Senhor diz para nós nesta noite: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui porque nós somos frutos de uma escolha de Deus, e Deus não errou. Quando Deus nos escolheu, Ele não errou. Quantos nesta noite podem dizer: Senhor, eis-me aqui? O propósito de Deus na sua vida não está enterrado. O propósito de Deus na sua vida, na nossa vida, não morreu. O Senhor continua contando com cada um segundo o propósito a qual fomos chamados. Permita que o Espírito Santo te conduza. Permita que o Espírito Santo renove o propósito de fazer missões, de fazer a obra do Senhor. Ore comigo enquanto o grupo louva. Você consegue falar: Senhor, eis-me aqui. Reaviva a chama, Senhor, do primeiro amor. Reaviva a chama do amor pelas almas, pelas vidas. Faça essa oração através deste louvor, de forma sincera. Arranca a máscara e diga: Senhor, contempla a minha vida, eu quero ser usado, Senhor. Usa-me, um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como abrigo no deserto, como fecha aqui a seca. Eu quero ser na maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.